Eu sinto que Deus tem me direcionado para uma nova estação, que eu ainda não sei qual é o destino final disso. Eu sinto que é como se eu estivesse de olhos fechados num labirinto assim, tateando, tentando achar a porta, mas eu ainda não achei essa porta. Então eu vou usar esse canal para ser um espaço para compartilhar essa jornada, para compartilhar o que eu tenho vivido. Esse é o meu primeiro vídeo, eu ainda tô bem dura. Eu sou acostumada a falar coisas preparadas, planejadas, então eu tenho um roteiro, mas eu quero, né, falar de forma mais fluida, mais verdadeira. Então assim, esse é o primeiro vídeo, já começo falando que a minha intenção é realmente falar de uma forma mais natural, mais fluida aqui. Para você me conhecer, eu tenho 33 anos, eu atuo como advogada autônoma e parceira, eu canto em cerimônias de casamento, eu sou casada há 9 anos e sou cristã convertida há 6 anos. Então, em todas essas áreas eu tenho tentado me desenvolver, entender o que Deus quer que eu faça em cada uma dessas áreas. Há um ano e pouquinho a minha vida mudou bastante na parte profissional. Eu passei de advogada associada com trabalho fixo, né, salário fixo, jornada de trabalho definida, para advogada autônoma, tendo que criar a minha imagem como advogada, para ter os meus clientes, né, com uma renda variável. Então, isso tudo foi uma mudança muito grande. E essa parte de criação de conteúdo, né, principalmente para o Instagram, tem me deixado bastante, assim, ansiosa, frustrada, com muita comparação, assim, um perfeccionismo que eu já tenho, já sempre tive, mas assim, que nada nunca tá bom, que só o que os outros fazem tá bom, que não vai alcançar, não vai chegar. Então isso tem me desgastado, tem me causado muito mal. Sair da advocacia associada já foi um trabalho muito grande, emocional, mental, porque eu luto contra esses pensamentos há muito tempo. Então foi um grande passo, porque eu nunca tinha saído porque eu não achava que eu era capaz, né? Então, só para ter uma ideia aí de como são esses pensamentos limitantes. Então, muitas vezes, para quem tem isso também sabe do que eu tô falando, que muitas vezes é bem exaustivo lutar contra tudo isso. Só que ao mesmo tempo que eu reconheço essa conquista, eu sinto que eu tô para trás, que eu preciso ir, que eu preciso fazer alguma coisa, que tem gente fazendo e tá lá em cima e eu não consegui, sabe? É uma loucura mesmo. Eu sei que tudo isso, esses pensamentos limitantes, não é o que Deus quer pra mim, não é o que Deus quer pra você, porque Ele fala na palavra, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei que esses pensamentos limitantes de culpa, de inferioridade, não é o que Deus quer para nós, não é o que Ele quer para mim, não é o que Ele quer para você. Ele diz na palavra, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então eu quero começar esse canal falando sobre algo que tem me ajudado, que é o livro da Joyce Meyer, que é Coma o Biscoito e Compre os Sapatos. O slogan dele é permita-se relaxar e aproveitar a vida. E esse livro me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu recebi a indicação, porque tudo que eu não estava fazendo era relaxar e aproveitar a vida. Eu sempre fui muito rígida comigo mesma, cobrança, perfeccionismo, nunca satisfeita, uma culpa, um sentimento de culpa muito forte. Então, assim, relaxar ou me distrair sempre vinham com culpa, carregados de culpa, e se eu não presto atenção e me policio, isso vem com muita força, né? Estar aqui, por exemplo, gravando um vídeo ao invés de estar lá no operacional, trabalhando com a minha profissão, já me traz um sentimento aí que eu tenho que trabalhar, então é muito difícil. Então eu sempre segui em frente sem combustível da alegria, sem um combustível de relaxamento, de tô fazendo o que é possível, a minha parte. Não, é sempre assim, não tá bom, continua, você precisa fazer, precisa fazer. E nesse livro, a Joyce começa contando que em certa ocasião ela estava numa conferência de mulheres, né, trabalhando ali, numa conferência de 3 dias, então assim, exaustiva emocionalmente, fisicamente, né? E ela parou pra almoçar, a equipe parou pra almoçar ali no local, né? Preparado para eles, e que logo em seguida eles já iam voltar à programação da conferência. E aí depois desse almoço eles já estavam, né, voltando,
parou, viu uma mesa com biscoitos com raspas de chocolate. E o marido dela estava ao lado dela. Quando ela viu esse biscoito, ela sentiu vontade de comê-lo, pegou o biscoito, pegou um terço do biscoito, repartiu e comeu um terço do biscoito. O marido dela, que estava ao lado dela, a repreendeu porque ela comeu o biscoito, não por maldade, mas porque eles estavam num plano de alimentação há bastante tempo, já um plano mais assim, um plano alimentar. Eles tinham se comprometido a fazer esse plano de forma mais rígida, mais comprometida. E aí ele, lembrou, você comeu biscoito, a gente tá, fazendo esse planejamento aí, você comeu. O ensinamento que ela trouxe, depois de ter vivido essa história, é que há momentos em que todos nós precisamos comer o biscoito para terminar o que começamos. E o biscoito, que é um símbolo, porque na história dela era realmente o biscoito, para nós, na nossa vida, pode ser qualquer coisa que a gente goste. Pode ser um alimento preferido, pode ser uma experiência, um passeio, qualquer coisa que nos ajude a celebrar o momento e a continuar, a finalizar, nos dar um agrado para concluir o que a gente está fazendo e também celebrar o momento. E essa história dela me lembrou que eu vivi há uns 3 meses. Eu tive um mês muito bom na advocacia autônoma, muito bom pra mim. Eu estava acostumada a um salário fixo, então pra mim, apesar de pode não ser muito pra outra pessoa que já tem a experiência empreendedora como advogada autônoma, pra mim foi muito bom. Eu tirei desse valor, estava precisando de roupas pra trabalhar, para melhorar ali a minha imagem como advogada e também, roupas no geral. Tirei uma parte do dinheiro e fui comprar roupas. Eu fiquei com um misto de sensações, de alegria, mas tipo, nossa, eu acho que você não deve comprar essas roupas. Comecei a sentir uma culpa mesmo, depois de ter comprado também. E aí, eu comecei a tentar equilibrar os pensamentos. Calma, não, isso aqui você já separou, não vai influenciar no orçamento, você tem que... E também, você, mesmo sem ter lido o livro, já vem na sua cabeça, poxa, mas assim, é fruto do meu trabalho, eu preciso, inclusive para ajudar no meu trabalho, me vestir melhor, para ter uma imagem melhor. Eu sabia que não estava gastando de forma irresponsável, mas mesmo assim eu sentia uma culpa que eu tive que lidar. Isso também tem muito a ver com a mentalidade de escassez, E como a Joyce diz, nós não fomos feitos para viver sob culpa. Deus nunca pretendeu que ficássemos sobrecarregados por ela. Se fosse para ser assim, Ele não teria enviado Jesus para nos redimir. Uma pequena celebração, no caso da Joyce Meyer, era o que ela precisava para encerrar aquela conferência. E para mim, comprar aquelas roupas era para ter sido também exatamente isso, uma celebração por um mês bom de trabalho. Eu quero ler para vocês essa parte aqui. A alegria é o combustível que precisamos para chegar à reta final de um empreendimento com uma boa disposição. Podemos nos obrigar a seguir em frente até o fim, mas em algum momento no meio do caminho, provavelmente ficaremos amargos e com o pavio curto se não relaxarmos e desacelerarmos para celebrar o percurso. E como esse é o meu primeiro vídeo, eu vou até já fazer um exercício aqui, porque até eu editar e postar, eu vou passar por muitas etapas de crenças limitantes, então se eu postei, gente, eu venci. Então, eu vou fazer um ato de celebração por ter postado esse vídeo. Acho que só por ter gravado eu já vou fazer, porque assim, eu já enfrentei bastante coisa até aqui na minha cabeça. E você tem esse problema de celebrar pequenas conquistas? Você se sente culpado ou culpada por se distrair, relaxar ou descansar? Bem-vindo ao meu canal!